Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje vou falar de um acontecimento inesperado que aconteceu no Carnaval. Talvez no passado você tivesse até visto alguma coisa na TV ou na rua por onde você passava, mas com a tecnologia cada vez mais avançada e o crescimento das redes sociais, fica inevitável não ver coisas desse tipo acontecerem a todo momento. Pior, essas pessoas fazem isso, aparecem na frente das câmeras, blasfemando e zombando sem nenhum temor, brincando, fazendo chacota, se divertindo e promovendo diversão com o nome de Deus e da pessoa de Jesus Cristo, também com os apóstolos, enfim, com tudo que é sagrado e que se refere ao verdadeiro Deus da Bíblia. Você vê isso nas emissoras de TV, em seus jornais com seus repórteres, em novelas, em filmes, também em séries de canais como Netflix e outros. E aqui no Brasil também temos o Carnaval. Nesse ano de 2024, algo aconteceu de diferente dos outros anos no Carnaval. Quando ninguém esperava, a cantora conhecida como Baby do Brasil se apresentou no sábado de Carnaval. Ela fazia uma participação em um bloco de Carnaval de Salvador, onde se encontrou com Ivete Sangalo. Tudo parecia normal para Ivete com seu Carnaval, quando de repente, sem mais nem menos, Baby do Brasil abre sua boca e faz um alerta para todos ali mesmo junto com milhares de pessoas que estavam nas ruas acompanhando o trio elétrico. Ela falou a seguinte mensagem para todos que estavam ali e aqueles que estavam assistindo: o arrebatamento está muito próximo de acontecer, e que todos devem buscar a Deus enquanto podem encontrá-lo. Todos atentos, porque nós entramos em Apocalipse. O arrebatamento tem tudo para acontecer entre 5 e 10 anos. Procure o Senhor enquanto é possível achar. Ivete Sangalo foi pega de surpresa e naquele mesmo momento ficou chocada, espantada. A multidão de pessoas e os meios de comunicação também foram pegos de surpresa. E o mais interessante é que tudo isso estava sendo transmitido ao vivo na internet e pela TV Band. A Ivete Sangalo, em resposta à Baby do Brasil, disse que iria macetar o Apocalipse. Ela chegou a se enrolar ao falar novamente a palavra Apocalipse, de tão nervosa que ficou. Meio que sem saber o que fazer, ela continuou dizendo: eu vou cantar o macetando, porque Deus está mandando o macetando agora, é o macetando de Jesus. A força de Deus é maior que qualquer mandamento, do que qualquer energia, porque Ele é a maior energia de todas. E você tá olhando pra ela, viu? Eu te amo e eu queria te pedir uma coisa. Você não pede, você manda. A você e a todo mundo, todos atentos, porque nós entramos em Apocalipse. O arrebatamento tem tudo para acontecer entre 5 e 10 anos. Então, procure o Senhor enquanto é possível achar. Então, já que Obrigado, galera! eu não vou deixar acontecer, porque não tem Apocalipse certo quando a gente maceta o Apocalipse. Bora! Canta uma pequena Eva para mim Eu agora. vou cantar um macetando porque Deus está mandando um macetando certo. Oh, glória! É o macetando de Jesus. E Ele não permitirá, porque a força de Deus é maior do que qualquer mandamento, do que qualquer energia, porque Ele é a maior energia de todas. Glória a Deus, aleluia! Estão iludindo a cidade. O fato é que Baby do Brasil foi usada por Deus naquele mesmo momento para falar para aquela multidão sobre algo tão importante que é o fim dos tempos. Ela falou com ousadia, sem hesitar, em alta voz: Jesus está voltando. E ainda mais, falou sobre o arrebatamento e o Apocalipse. Há algo mais importante que tudo isso? Depois disso, elas continuaram cantando, mas é notável que depois que algo como o que aconteceu, deve ter ficado difícil continuar com a mesma animação. Isso ficou mais ou menos parecido com uma festa que alguém chega e arruma confusão. Aí então, a festa perde a graça. Mas se naquele momento a festa perdeu a graça, pode ter certeza que a festa no céu está apenas começando. E com a volta de Jesus, aí sim vai ser completa. O mais importante é que Deus está avisando que várias pessoas estão sendo usadas para o fim que está próximo e que Jesus está voltando, seja por sinais, usando a natureza, pessoas ou qualquer outro jeito que Ele queira fazer. O que importa é que Ele vai fazer isso tudo porque Ele diz em sua palavra que Ele não se alegra com a morte do ímpio e que Ele é longâmino, paciente
e que não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento, entreguem sua vida a Jesus Cristo e sejam salvos. É claro que muitos vieram a zombar de Baby do Brasil, outros falaram mal de Ivete Sangalo, alguns cristãos também se pronunciaram dizendo que Baby foi usada por Deus, outros porque ela falou em 5 a 10 anos, disseram que Deus não estipula a data e que por isso o que ela falou não tem coerência, e falaram muitas outras coisas contrárias. É claro que Deus não estipulou uma data e nem quer que você fique pulando o carnaval, que como o próprio nome diz, é festa da carne, por isso desagradaria a ele. Mas também é verdade que Deus usa quem ele quer e faz o que ele quer da maneira que ele quer. Filipenses capítulo 1, versículo 15 ao 18. É verdade que alguns pregam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles pregam a Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Mas que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado. E por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me. Paulo aqui nos dá uma demonstração verdadeira do que Deus quer. O que importa é que seja falado aquilo que Deus quer, que seja levado o Evangelho de Cristo. E se muitas vezes os cristãos que não conseguem abrir sua boca, talvez por timidez, ou seja, o que for e qual for e como for, então Deus escolhe e faz o que Ele quer. Escolhe pessoas para falar aquilo que Ele quer. Ou seja, o Evangelho de Cristo, e levar a boa nova, levar as pessoas ao arrependimento e entreguem suas vidas a Cristo Jesus. Este é o verdadeiro Evangelho e isso que é para ser levado. É isso que Deus quer, que os cristãos levem o Evangelho de Cristo para todos os lugares. Por isso que Deus diz em sua palavra, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. O crente não deve ficar opinando, falando que não deve. Além de dar mau testemunho, isso não salva pessoas. Deve pedir a Deus que também seja usado da maneira que Ele quer, ou seja, sendo um verdadeiro servo de Deus para levar a sua palavra essa de salvação. Não importa se você é um presbítero, bispo, pastor, missionário, mas se você é um cristão, antes de você criticar, faça uma reflexão e pergunte-se a si mesmo se você teria ousadia, a coragem de interromper um trio elétrico com uma multidão de pessoas ao redor e fazer o que Baby do Brasil fez. E falar de Cristo como ela falou? Eu creio que não. Primeiro, porque não é lugar para você. Segundo, Deus não quer que você vá ou fique em um carnaval. Então, o que Ele faz? Ele usa alguém como ela para falar como falou. Se hoje ainda ela vai no carnaval, amanhã ela pode entender que não é um lugar para ela frequentar, pois um filho de Deus não vai a esses lugares, porque não agrada a Deus. Mas não somos nós que vamos mudar isso. Isso vem do próprio Deus. Um exemplo é o Rodolfo Abrantes, ex-vocalista da banda Raimundos. Quando ele se converteu, seus amigos da banda e muitas outras pessoas não acreditaram que ele havia se convertido. Mas o fato é que ele se converteu. E hoje ele é um filho de Deus que entregou sua vida a Jesus Cristo. Em seu testemunho, ele fala que depois de entregar sua vida a Jesus Cristo e se converter, ainda levou um tempo para ele mudar sua maneira de viver. Tem muitos exemplos de conversão que, se fosse falar, iria horas, mas o fato é que Deus está no controle de tudo. Então vamos parar de achar que somos nós que fazemos alguma coisa. Deus não precisa de nós para nada, mas agrada a Ele nos usar para levar seu Evangelho. Então vamos ser servos de Deus e deixar que Ele nos use, para que não sejamos uma árvore infrutífera. Muitas vezes o crente deixa de falar de Cristo até para quem está ao seu lado, em um ônibus, escola, trabalho ou qualquer outro lugar. Ocasião não falta, mas o que nos falta muitas vezes é ousadia. Talvez isso aconteça por timidez, em alguns dos casos, ou outra coisa. Mas o fato é que muitas vezes temos deixado de levar a mensagem de Cristo para muitas pessoas. Então vamos orar e pedir para que Deus nos ajude a ser usado por Ele, a abrir a nossa boca mais e mais para levar a palavra dEle, para que não sejamos infrutíferos, porque se nós não falar, Deus vai usar quem Ele quiser, até mesmo as pedras se for preciso. Em Lucas 19, versículo 40, Ele nos deixa claro que isso é que vai acontecer se ficarmos calados. Eu lhes digo, respondeu ele, se estes se calarem, as pedras clamarão. Depois do acontecimento, Baby do Brasil se pronunciou em um vídeo no YouTube e contou como tudo aconteceu. Bom dia, minha gente, bom dia, bom dia. 8 e 6 da manhã, ainda não dormi,
mas vou dormir já já. Mas não poderia deixar essa mensagem para vocês, por tudo que está acontecendo, porque viralizou. E eu quero dizer para vocês primeiro que a Ivete é uma fofa, eu amo. É uma amiga querida de anos, é uma fofa, me honrou muito, parou o trio na frente do camarote e só falou da minha história de primeira cantora de trio, linda, maravilhosa, foi lindo, lindo, lindo. E de repente, quando ia parando, eu ouvi no meu ouvido direito o pai falar, fala tudo. Agora, o que eu posso fazer, gente? Eu sou do Matrix, sou rockstora, punkstora, popstora, eu tenho que obedecer. E eu obedeci coisas que eu já vinha ouvindo há muito tempo, e a minha boca falou do apocalipse e do arrebatamento. Eu quero dizer para vocês o seguinte: o mundo está louco, o apocalipse tem que acontecer, não tem jeito, é a única maneira de Deus interferir no meio da terra, porque os anjos caídos já estão tudo aqui embaixo, já está virando zona. E o arrebatamento, o que é isso? Isso é maravilhoso, é para as pessoas do bem, seremos arrebatados. Dê ouvido aos apóstolos, dê ouvido ao que está escrito, procure o Senhor enquanto é possível achá-lo. Sabe, no tempo de Noé foi muito pior, ninguém quase queria ouvir, foram 100 anos, mas nós temos agora essa oportunidade. Se liga, bicho. Se liga. Jesus está voltando, isso é fato. E ainda há tempo de você correr para o braço do Senhor. Tá? Para a gente correr para o braço do Senhor, a gente não precisa estar dentro da igreja. A gente não precisa virar pastor. A gente não precisa virar padre. Jesus olha o nosso coração. E Ele está triste, porque Ele está vendo os filhos dele, um matando o outro. Mas quando Jesus voltar, e que aí apontar e fazer, você desacreditou da minha volta, aí fica dizendo, meu Deus, me ajude, olhe pela minha família, a conta vai chegar para todos, para todos. Sabe o que aconteceu? Ela pregou que Jesus está voltando e que já estamos na era do apocalipse. O que o trovão não alcançou pregando, ela alcançou com uma fala. A fala dela repercutiu no Brasil inteiro. Sabe o que acontece? Ninguém que vê aquele vídeo agora já não é mais inocente. Vai saber que Jesus está voltando e que já estamos na era final, na hora derradeira. E a Ivete falou que ia macetar o apocalipse. Jesus deu logo uma macetada no trio elétrico dela. Eu vou mandar uma mensagem para ela. O diabo que ela serve, quando aquele trio elétrico estava tombando, se fosse pelo diabo, o diabo empurraria aquele trio todinho, não mataria só ele, esmagaria todas aquelas pessoas que estariam ali embaixo. Mas Deus tem tanto amor pela alma da Ivete dela, que está dizendo, se arrependa, porque aí você vai evitar que eu lance a tua alma no inferno. Cadê você que vai abrir essa boca pra dar glória pra Jesus de Nazaré, rapaz? Aí uns colunistas zombaram. Aí agora eu vi, antes de sair de casa, um cara que nem crente é, foi uma maconha dentro do carro. Igor Canário, da Bahia, tá no trio elétrico dizendo, mais respeito, a Baby do Brasil está certa, Jesus está voltando mesmo, e a gente que tem que se consertar. Só para contextualizar um pouquinho da minha história, eu era um cara que eu me envolvi no crime desde muito cedo. Eu lembro que eu conheci o crime por meio da pessoa do meu pai e de vários outros camaradas da quebrada. E o crime chegou até a mim com uma bandeja prazerosa. E nessa bandeja, ela tinha fama, dinheiro e poder. Era tudo o que eu queria. Aí eu fui doido babando. Só que o crime não me falou que eu iria ser condenado
a 20 anos de prisão. O crime não me falou que eu iria tomar 9 tiros, ficar cego do olho esquerdo e paraplégico numa cadeira de roda. O crime não me falou que no final da minha caminhada eu ia virar noiado, dependente químico, escravizado pelo crack, na posição de mendigo. Mas pela misericórdia de Deus, um dia, eu no leito do hospital, entre a vida e a morte, Deus me mostrou minha vida de pecado. E ali naquele momento, eu vi que se eu morria naquela hora, eu era merecedor do inferno. Foi onde eu lembrei que Jesus Cristo morreu por mim e que na Bíblia Sagrada diz que todo aquele que crê em Cristo será salvo e Ele é capaz de perdoar os pecados. Nesse momento eu me arrependi, criei no sacrifício de Jesus Cristo e Ele me salvou. E Ele me salvou para quê? Para mim ficar um crentinho sentado na igreja? Não. Ele me salvou para quê? Para mim fazer comércio com a palavra de Deus? Não. Ele me salvou para quê? Para mim ter uma vida confortável, uma vida próspera? Não. Ele me salvou para voltar no mesmo lugar da onde que Ele me tirou, para anunciar as boas novas a todos vocês. E hoje eu estou aqui nessa noite para pregar o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, que o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos capítulo 1, versículo 16, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém? Amém? Tô lá no hotel, o hotelzinho do lado do apartamento dos pais dela, numa noite, aí ele fala, vou lá na casa dos meus pais, que é isso? Eu falei, não, eu vou fumar, porque eu ainda era viciado. E eu tinha me convertido, né? Tinha aceitado Jesus, tinha sido curado, mas eu ainda era um viciado. E naquele dia, 4 de fevereiro de 2001, nunca mais eu botei um baseado na boca. Glória a Deus! No outro dia, só para completar, no outro dia eu encontrei o pessoal que tinha, me pediram para enrolar. Eu, como um crente muito abençoado, que sabe tudo de Bíblia, enrolei para os caras. E perguntaram se eu queria acender. Não, é porque quem enrola acende. A lei da roda é quem enrola acende. Eu enrolei e não quis acender. Os caras, não vai acender? Eu falei, acende aí, vai. Acenderam. Quando eu comecei a sentir o cheiro, me deu vontade de vomitar. Eu lembrei da voz falando que eu era o último. Ou seja, o Senhor arrancou o vício de dentro de mim. Ou seja, era um espírito de vício que me acompanhava, que foi banido para sempre da minha vida. Arrancou o vício, arrancou as trevas. Isso foi em um mês. Em um mês eu fui salvo, curado, noivo, liberto das drogas. É esse o Jesus que nós servimos, olha. Você pode aplaudir o Senhor? Milagre, glória a Deus.